Eu vou chamar agora o nosso analista, Yuri Pita. Boa tarde, Yuri. A gente lembra também Leandro Rezende, já está com a gente aí na tela. Boa tarde, Leandro. Bom, a gente lembra aí que a própria instalação da CPI, né, que é um instrumento do Congresso Nacional previsto na Constituição, veio depois de uma decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, atendendo ao pedido de 2 senadores. Porque depois um juiz de primeira instância concedeu liminar para impossibilitar Renan Calheiros de ser relator. Essa decisão foi derrubada ontem mesmo pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E agora mais essa ação que a gente citou aqui na abertura do Visão, no Supremo, para tentar impedir que alguns que tenham um parentesco com possíveis investigados, entre eles governadores, possam participar. Yuri Pita. A gente vê aí que antes mesmo de começar os trabalhos já há uma judicialização, né, na história dessa CPI. Isso pode gerar tensão entre os poderes? Bastante, Carla. Antes de tudo, boa tarde para você, para o Leandro, para quem nos acompanha aqui no Visão CNN. Por um lado, é até esperado essa judicialização, dado que a política brasileira há muito tempo, ou pelo menos nos últimos 10, 15 anos, já está bastante judicializada. O Supremo Tribunal Federal e mesmo outras instâncias da Justiça acabam sendo utilizadas geralmente por aquele grupo político que está em desvantagem ou em minoria. Não ia ser diferente em relação agora à CPI, mas um detalhe que acho que é importante a gente notar. A gente tem falado muito do G6 que virou G7 ao escolher Omar Aziz, era aquele grupo como presidente da CPI, aquele grupo de senadores de oposição, que são 2, 4 independentes ali, 5 incluindo Omar Aziz, formaram aquele grupo majoritário na CPI, levou à eleição do presidente, do vice-presidente e a escolha, a indicação da relatoria. E 4 que são os mais próximos do governo. Mas essa ação só é assinada por 3 senadores, Jorginho Melo, Eduardo Girão e Marcos Rogério. Ciro Nogueira, que foi o 8º voto para a eleição de Omar Aziz, tampouco assina esse tipo de ação. E por que eu estou chamando a atenção disso? Estava conversando com um senador um pouco antes de entrar no ar, um senador integrante da CPI. É o tipo de situação, Carla, como você disse, não só gera tensionamento entre poderes, mas principalmente entre os próprios integrantes da CPI. E deixa muito evidente esse isolamento desse grupo mais governista, desses 3 senadores muito próximos do governo. Ciro Nogueira, que é um senador também próximo, tem feito a defesa do governo, mas é um político mais experiente do que esses outros 4, dentre os seus 3 colegas desse grupo do G4, prefere não tomar esse tipo de atitude. Fez aquele gesto de votar em Omar Aziz, dar um voto de confiança, dizer que cumpriu a palavra e que Omar Aziz prometeu a ele ser um presidente equilibrado, ser um presidente que vai conduzir os trabalhos com equilíbrio e com isenção dentro de que uma CPI permite. Ou seja, tem ali também, claro que é possível sim se recorrer à justiça, mas isso deixa evidente que causa um desgaste e não deve ser aquela velha história de não dar murro em ponta de faca. E Ciro Nogueira, inclusive, disse isso, que votou em Omar Aziz, sim, mas porque ele prometeu despolitizar, né? Não levar a CPI a uma politização. A ver, como dizem os espanhóis, né? Vamos então falar com o Leandro Rezende, essa medida proposta pelos senadores da base governista, né? Que a gente viu aí tentando impedir a participação de parentes em até 3º grau de possíveis investigados, algo bastante abrangente, inclusive. Isso atrapalha as investigações na CPI ou faz parte do jogo político e a gente vai ver isso daqui para frente, Leandro? Olha, Carla, o que a gente está vendo é uma tropa de choque bem clara, né, de defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde para você, boa tarde para o Yuri Pita e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN, né? Ontem a gente já observou esses 3 senadores que encaminharam, né, essa ação lá no Supremo Tribunal Federal, que fizeram uma defesa bem cerrada do governo do presidente Jair Bolsonaro e tentaram o tempo todo mencionar que a CPI deveria focar ali na investigação, né, do dinheiro que foi dado pela União para estados e municípios. E aí, essa avaliação de que essa ação que foi colocada no Supremo Tribunal Federal causa um isolamento aos governistas apareceu na avaliação do senador Renan Calheiros. Ele conversou hoje pela manhã com o meu colega aqui de CNN no Rio de Janeiro, nosso analista Fernando Molica, e o Renan Calheiros fez uma avaliação desse
esse movimento novo dos senadores governistas, né? Para o relator Renan Calheiros, ao recorrer ao STF, os senadores governistas enfraquecem a versão de que ele, Renan Calheiros, está perseguindo o presidente Jair Bolsonaro. Então, de alguma maneira, na avaliação do senador Renan Calheiros, essa ação acaba legitimando a sua presença ali na relatoria da CPI da pandemia. Disse o senador Renan Calheiros para o Fernando Molica: quando os governistas entram nessa batalha, eles reforçam a condição de derrotados e acabam diminuindo o papel do Renan Calheiros como um antagonista do governo Bolsonaro. Tem várias nuances esse movimento dos senadores governistas, essa tropa de choque de defesa do presidente da CPI, na CPI da pandemia, e eu acho que um personagem importante para a gente acompanhar, o Yuri Pita já até mencionou ele, é o Ciro Nogueira, que é membro, né, da comissão, é presidente do Progressistas, um partido importante, uma legenda de centro que dá sustentação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Um outro senador também da comissão me disse hoje o seguinte: olha, o Ciro Nogueira já deu ali uma demonstração de que o centrão personificado na figura dele não vai servir ali de esteio às ações, de estepe, né, das ações de defesa às ações do presidente Jair Bolsonaro. Vai caminhar de uma forma mais independente. Os dois movimentos que o Ciro Nogueira fez até aqui mostram bem isso, um caminho um pouco mais afastado da defesa do governo do presidente Bolsonaro.